Aluno do segundo ano. Hoje nós vamos, dentro da nossa unidade 3, vamos falar sobre o realismo, o impressionismo e o anti-idealismo, tá? E dentro dessa matéria a gente vai falar sobre a arte, literatura, o realismo pragmático francês, linguagens como a literatura, a música e as artes plásticas, né? Vamos falar sobre a obra de Jean-François Millet, e também sobre o anti-idealismo da Irmandade pré-rafaelista. Bem, para a gente iniciar o nosso assunto, né, eu tenho que falar para vocês, tá, sobre que é preciso que a gente trace, né, um panorama do pensamento da época para explicar as mudanças, né, na forma de representar a vida por meio da arte. Então, o que acontece nessa época? Houve um abandono da postura idealista, né? Por quê? Porque a afirmação da filosofia positivista no final do século XIX, ela serviu para reforçar a tendência ao abandono da postura idealista diante da arte, tá? Houve uma opção por uma ação voltada para o contato direto com a natureza, e com uma realidade concreta próxima, tá? Dentro da arte e da literatura, houve também uma maior observação do contemporâneo. Por quê? Porque o positivismo ele fundamentava a ideia de que a arte e a literatura deveriam estar baseadas na observação do contemporâneo. E de toda a arte ela deveria ser avaliada no seu contexto específico, tá? E dentre uma das coisas que foram afirmadas, que foram, digamos assim, basearam esse tipo de comportamento, foi a declaração, tá, de Courbet, né, Gustave Courbet, que ele achava que dentro do realismo tinha que representar as coisas como elas são, tá? Então, baseado nessa afirmação, ele criou uma obra chamada Os Quebradores de Pedra, tá? Nós vimos aí, né, uma obra de Courbet. Essa obra, nós vemos aí os rostos, eles estão cobertos, os rostos, pintou os atores da ação nessa obra, de forma que a gente não vê o rosto. Isso é uma crítica, isso é uma forma de falar da crueza e do trabalho desumano que eles estão fazendo. Tá? E pela crueza, o lado cruel desse trabalho, a gente vê que é um senhor junto com um jovem. E com certeza o futuro desse jovem vai ser igual à situação atual desse senhor que está abaixado, né? Nós temos uma outra obra também, tá, que é o Enterro em Ornans, né? Também do Courbet, tá? E essa obra, né, nós vemos que ela tem cores sombrias, ela tem um crucifixo como o sinal do cristianismo, também uma obra de contestação, até porque o Courbet ele pintava temas rurais e ele retratava a dura realidade desse pessoal, né? Bem, dentro da obra, né, do Jean-François Millet, tá, nós temos aí, né, ele era um pintor de paisagens e ele mudou para temas realistas. Nós vemos aí, né, essa obra, e o que acontece? Nas obras do Millet, tá, predominavam tons marrons, uma luz difusa, né, que reflete um certo sentimentalismo, e ele representava as figuras humanas plenas de dignidade e magnitude, apesar de sua modesta origem, tá? E o que ele retratava? O universo camponês, mas sempre com um olhar atento e um olhar emotivo, um olhar carinhoso
para essa população. Nós vemos aí as Respigadeiras, uma obra de 1857, um óleo sobre tela de 84 por 111 centímetros. E o que é respigadeira? O trabalho dessas senhoras que estão abaixadas aí, tá? Depois que passa a colheitadeira, né? Pegando as espiguinhas de trigo, aquelas espigas que caem ou da máquina ou deixam de ser recolhidas por meio da máquina, essas respigadeiras são os profissionais que justamente fazem isso. Elas vão fazer esse trabalho manual pegando essas pequenas espigas do trigo. Tá? Então está retratando aí um trabalho do homem do campo, né? O antirrealismo da Irmandade pré-rafaelista. Gente, olha só, eu tenho que falar para vocês, tá, que a Inglaterra, nessa época, tá, o que vigorava na arte lá, era uma aversão à arte idealizada. Então, o que aconteceu? Um grupo de artistas, tá, eles se reuniram, tá, e eles se autodenominaram, auto-intitularam Irmandade pré-rafaelista. A fundação desse grupo foi em 1848 e teve como fundadores o William Rowan Hunt, tá? O Dante Gabriel Rossetti e John Everett Millais. Tá? O objetivo, renovar as formas ultrapassadas da arte inglesa. Como que foi isso? Eles começaram seguindo o exemplo dos artistas italianos e do norte da Itália no século XV. A escolha desses modelos, né, teve origem na crítica que faziam aos artistas acadêmicos, tá, seguidores da tradição de Rafael, tá? Uma vez que eles reprovavam o estilo desses artistas. Os pré-rafaelistas acreditavam que a saída para a renovação da arte estava no resgate da época anterior, tá? A Rafael. Quando os artistas eram sinceros e devotos, consideravam artífices a serviço da obra divina. Esse era o pensamento da época de Rafael, tá? Dos pré-rafaelistas, né? E se considerava artista do serviço do religioso, do divino e tal. Daí terem se autodenominado Irmandade, tá? Não significa que o movimento tinha algum caráter religioso. Não tinha caráter religioso. Tá? Ainda que suas obras não abordassem temas religiosos. E nem se pode dizer que faziam arte sacra. Tratava-se de recuperar os chamados primitivos, os artistas do século XV, denominando sua forma sincera e comovida de tratar os temas da arte. Tá? O repertório dele, tá? O repertório dele é baseado na história, na literatura, e dentro dessa literatura incluía, né, a Bíblia, Dante, Shakespeare e até mesmo a poesia romântica, né? Então nós temos, né, dentro desse realismo, da pintura do real, tá, a precisão histórica e psicológica da pintura, uma pintura chamada Ofélia. Vamos ver. Tá? Ofélia é uma obra do John Everett Millais, tá? Retrata uma obra literária, um personagem, uma obra literária. Tá? Bem, relembrando, o realismo, impressionismo e anti-idealismo foram baseados na filosofia positivista e tinham como propósito o abandono da postura idealista na arte. Segundo Colbert, representar as coisas como elas são. A Irmandade pré-rafaelista tinha como objeto renovar as fórmulas ultrapassadas da arte inglesa. A nossa aula fica por aqui e por hoje é só. Um abraço para vocês e até a próxima.